Simular, aplicar mecanismos de jogos com o objetivo de resolver problemas práticos ou de despertar o engajamento entre um público específico. Esse é o conceito da gamificação. Com frequência cada vez maior, esse conjunto de ideias tem sido aplicado em campos variados, como saúde, educação, políticas públicas e esportes. E esse é o assunto do Conexão Conhecimento de hoje. E para nos ajudar a compreender melhor o tema, nós recebemos dois convidados aqui no estúdio. Estão conosco Carlos Idiarte, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, e também Vinícius Cassol, professor do curso de Jogos Digitais da Unicinos. E você quer saber mais sobre esse assunto? Esse é o Conexão Conhecimento de hoje. E a gente começa o programa de hoje já com os nossos entrevistados, querendo entender o que é esse conceito. Então, professor Vinícius, o que é a gamificação? Oi, Vanessa. Então, quando a gente fala em gamificação, a gente busca a utilização de mecânicas, de técnicas de jogos em áreas que não são jogos. Por isso que a gente aplica bastante em empresa, em educação, em treinamento e em outras coisas que a gente acaba não se dando conta, né? Mas a pessoa diz, parece que eu estou jogando, que eu estou dentro do jogo, né? Então, é a gente buscar uma técnica que a gente tem no videogame e trazer para a realidade, né? Não é simplesmente o jogo pronto também, utilizar o jogo pronto, apesar de que tem muitos jogos que são realizados, feitos com a finalidade didática, mas não é bem isso, né, professor? A gente sabe que as pessoas acabam confundindo. Exatamente, né? Não é o jogo como ferramenta, né? Mas é sim com que a pessoa se sinta dentro de um jogo ou que a gente use uma mecânica específica para fomentar alguma coisa, aumentar a produtividade do trabalho, deixar uma tarefa mais divertida. O resultado final é o mesmo que a gente espera. O que a gente muda é a forma com que ele é feito, com que o processo é conduzido e a gente usa o jogo para isso, né? E, Carlos, esse conceito a gente faz pouco tempo que a gente está escutando sobre ele, mas ele já existe e é aplicado há bastante tempo, né? Já há um bom tempo se falava, até, na verdade, antes de começar a se falar, já se aplicava de alguma forma esse conceito. Eu acho que o grande boom foi lá por 2010, quando a Jane McGonigal fez uma palestra no TED. E a partir daí ele tomou uma proporção muito grande. E começou a se falar mais, e aí já entrou para a parte da publicidade, o pessoal das agências começou a pensar mais sobre isso e querer implementar, e então aí ganhou o grande público. Mas como é que a gente pode analisar essa popularização, então, desse conceito, enfim, e dele estar caindo cada vez mais na boca da galera? Na verdade, eu acho que o que faz parecer que a gamificação está estourando é porque a gente conseguiu, a partir de um tempo atrás, números sobre o mercado de games. Então, a gente, até num dos workshops que eu dou, falo que 900 bilhões de horas foram gastas num jogo chamado Dota, desde a criação dele até agora, final do ano passado. Então, se a gente consegue que as pessoas se engajem para jogar 900 bilhões de horas, que isso dá mais ou menos 100 milhões de anos, a gente consegue fazer outras coisas gamificando também. Então, estão percebendo esse valor realmente que tem por trás, né, Carlos? A partir dessa descoberta dos números, se conseguiu monitorar isso, né, melhor. E, professor Vinícius, no dia a dia, como é que a gente pode também enxergar e onde é utilizado o conceito de gamificação? Vários processos que a gente faz, a gente pode observar como gamificados, né? Por exemplo, desde o aplicativo de corrida que a gente usa para correr e diz, você não está treinando já faz uma semana, você correu mais do que o seu amigo, né? Então, são situações que a gente encontra, né? O GPS que a gente usa que diz... Esse outro que você comentou, professor, é um terror, né? Esse aplicativo. Mas é legal, porque ele te incentiva bastante, né? Você não está correndo, claro. Teu amigo já correu mais que você. Aí você pensa, não, se ele conseguiu, eu também consigo e vou lá, né? Quando a gente fala em gamificação, vem o conceito da psicologia do engajamento. Que o que é isso, né? A gente se sente bem jogando. Então, a gente quer que o nosso processo seja divertido e a gente se sinta bem fazendo ele. Então, eu quero me sentir bem correndo, né? E para isso, eu preciso saber que eu já corri mais do que a Vanessa correu ontem, que eu estou na frente dela, ou então que é um momento que eu e ela vamos correr juntos, né? E a gente usa isso no dia a dia, né? Quero ser o rei das pistas lá no aplicativo do GPS, que vai me dar uma coroa se eu usar ele, né? Por quê? Porque que eu vou
utilizar um aplicativo GPS para ir para o meu trabalho, se eu sei o caminho, se eu sei todos os atalhos, se eu sei onde o trânsito está melhor ou pior. Mas não, eu quero pegar um doce, eu quero ganhar pontos, eu quero dizer que eu dirijo mais do que o fulano ou do que o ciclano, né? Porque a diversão surge através disso, né? E tem vários pontos de motivação. Então, eu me sinto motivado e me sinto recompensado em saber, que legal, de todo mundo que está usando, eu estou usando isso de forma bacana, estou usando direitinho. Tá certo, professor. Bom, um outro exemplo disso é o aplicativo de aprendizado de idiomas, o Duolingo. E o professor do curso de Comunicação Digital da Unicinos, Thiago Lopes, explica como o software utiliza a lógica da gamificação. Confira. Eu acho que, atualmente, um dos melhores exemplos para a gente pensar a gamificação é a plataforma de ensino de línguas digital Duolingo. É uma plataforma, então, né, online, em que as pessoas aprendem idiomas e que apresenta vários elementos de gamificação. Então, por exemplo, os usuários eles ganham pontos na medida em que acertam, né, os exercícios que vão sendo propostos pelo site. Eles passam de níveis, né, passam por níveis ao longo da experiência. Eles, de certa forma, o site ele estimula uma pequena competição na medida em que ele mostra rankings dos usuários, né? Então, os usuários são, na verdade, amigos, né, conhecidos do jogador, né, vamos dizer assim, porque ele é um sistema que se conecta a plataformas de redes sociais como o Facebook ou a conta do Google, né, da pessoa. Então, ele permite também, a partir desse estímulo à competição, que sejam feitos espécies de duelos, né, que pode ser feito entre dois usuários para ver quem resolve um exercício mais rapidamente. Ou do usuário contra o próprio computador. De certa maneira, ele se apresenta como um jogo, né? Na medida em que ele vai evoluindo, né, o nível de dificuldade de acordo com o nível de experiência, de proficiência dos usuários. Obrigada por participar do programa, professor Thiago. O Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais entrevista aqui no estúdio. Nós vamos falar sobre como o conceito de gamificação pode ser aplicado na sala de aula. Nós já voltamos. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. E o programa de hoje se dedica a falar sobre gamificação e suas diversas aplicações. E agora a gente vai falar então sobre essa aplicação na sala de aula, né? Isso, Isadora. Professor Vinícius, como é que esse conceito ele pode ser utilizado então pelos professores aí dentro das quatro paredes? Dentro da sala de aula isso muda um pouco a forma com que o professor organiza a sua aula, né? Isso vai fazer desde que você instigue o aluno a buscar o conhecimento, por exemplo, através de missões, através de quests, né? E que você mostre o como ele está se dando bem, né? O quanto ele está se desenvolvendo, né? Por quê? Porque quando a gente joga, a gente sabe que a gente tem um objetivo, a gente sabe que ele é atingível e a gente sabe que nós conseguimos cumprir, né? E como despertar essa sensação no aluno, né? Então, através de missões, de tarefas extras, de fazer com que ele busque o conhecimento em outras fontes, né? O professor deixa de ser o detentor do conhecimento e passa a incentivar com que os alunos busquem, tragam, confrontem. Por quê? Porque aí eles se sentem valorizados e digam, eu fui buscar outra fonte, eu vi que isso é bacana, e o professor aceita, debate e mostra que isso realmente funciona, né? E buscar outras mecânicas além do reconhecimento, né? Por exemplo, vamos trabalhar com pontos de experiência, né? Então, o aluno que mais busca relações sobre o assunto. Então, como é que a matéria de programação é ensinada em outro país, em outra universidade? Como é que eles aprendem, né? Então, ele ganhou pontos de experiência e foi reconhecido na disciplina como um aluno mais dedicado. E no final ele pode usar esses pontos, seja lá por mais tempo para fazer a prova ou por mais recurso para desenvolver um trabalho. Enfim, aí depende do professor utilizar essas mecânicas no dia a dia. E, Carlos, você acredita que haja uma resistência dos professores? Porque muitas vezes a pessoa pensa, jogo é brincadeira e a aula, aprendizado é coisa séria, né? Como é que você vê isso? Existe um preconceito, não só dos professores, como da sociedade inteira quanto ao jogo, né? A gente tem várias discussões aí durante esses últimos tempos sobre
que o jogo pode influenciar ou não. Mas existem também várias novas ideias surgindo no mercado. Uma delas é que a Rovio, que faz o Angry Birds, junto com a Universidade de Helsinki, produziu um conceito novo de educação infantil de crianças de 3 a 6 anos. Foi muito interessante, é um projeto incrível que trabalha a tomada de decisão, autonomia das crianças, pensamento crítico. E ele começou lá na Finlândia, tem um laboratório em Xangai, um em Singapura, e o 4º laboratório vai ser feito aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E se viu, não é à toa que a Finlândia é o primeiro do ranking de educação infantil do mundo, né, com metade das horas do segundo, que é a Coreia. Mas a grande questão é criar, como o professor Vini falou, o professor já não é mais o detentor único do conhecimento, o conhecimento é criado junto, é co-criado. Tem toda essa parte de colaboração envolvida, que é muito importante. E também a questão da tecnologia é legal, porque a gamificação não... Todo mundo pensa a princípio que a gamificação tem que ser alguma coisa tecnológica, não necessariamente. Pode ser um jogo de papel e lápis, a tecnologia envolvida pode ser papel e lápis. É bacana te ouvir nesse sentido, porque a gente sabe que apesar da popularização desse conceito, são poucas as escolas, os professores que já utilizam a gamificação, então, dentro da sala de aula. A gente não tem tantos exemplos assim. Mas se um professor está nos assistindo e ele quer aplicar isso na sua escola, não necessariamente seja uma escola particular, que às vezes tem mais recursos, enfim, para colocar isso em prática. Se é um professor de uma escola pública, enfim, por onde ele poderia começar para colocar isso na sala de aula, dentro de uma aula dele? Bom, a primeira é dar uma estudada nos conceitos mesmo, entender essa diferença entre produzir jogos e gamificar. E começar a testar algumas coisas simples. A gente não precisa trabalhar com a amplitude muito aberta de todo o ano letivo, mas pode, em alguns momentos, tentar aplicar e ver como é que isso reage e medir bastante. E por isso mesmo é uma das coisas que assim, tem na internet, se der uma pesquisada aí, já alguns exemplos do que pode ser aplicado, do que não pode, dá para continuar testando. E isso pode ser para qualquer idade, quer dizer, não precisa ser só com as crianças, enfim, a questão lúdica. Não. Funciona muito com adultos aprendentes. Eu tenho um trabalho com empresários muito forte, em cima de capacitação, e funciona muito com eles. Claro, a gente sabe que não funciona só na sala de aula, tem empresas, a gente ainda vai falar sobre isso, né, Isadora? Com certeza. E, professor Vinícius, você comentou ali no início um pouquinho de como é que pode ser aplicado na universidade, né? Mas aqui na Unicinos também, como é que é utilizado? Em algumas disciplinas já utilizam a gamificação, né? Tem algumas disciplinas que já estão mudando a sua forma de trabalho, né? E fazendo com que o aluno passe a ser o sujeito do seu aprendizado, né? Tem uma disciplina que foi trabalhada do semestre passado no curso de Jogos Digitais, que foi Cognição e Jogos, e a gente está replicando agora em contextos em jogos digitais, né, que a gente trabalha com o conceito de pistas vivas ou de caça ao tesouro, né, com pouquíssimo apoio tecnológico, né, como é que funciona. O aluno, às vezes, chega na sala de aula e não sabe nem onde vai ser a aula, né, então ele tem uma pista, tem um QR Code para descobrir em que lugar da universidade a gente vai se encontrar e qual vai ser a forma de contato com o nosso visitante, né? Então, a gente acaba com essa questão da surpresa, de fazer o aluno buscar, né? E usar o jogo para isso. Muito Bacana. legal. Bom, no próximo bloco nós vamos falar sobre como a gamificação pode ser aplicada dentro das empresas. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com Conexão Conhecimento. E no programa de hoje estamos falando sobre gamificação. Estão conosco no estúdio Carlos Idiardi, presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul, e também Vinícius Cassol, professor do curso de Jogos Digitais da Unicinos. E nesse bloco agora, Isadora, a gente se dedica a falar sobre as empresas, né? Gamificação e empresas. Então, professor Vinícius, por que as empresas passaram a apostar também nessa ideia? Eu acho que a questão principal é o engajamento, né? O quão bacana a gente pode trazer para o processo de trabalho a sua forma de realização, né? Então, se a pessoa passa mais tempo no Facebook do que fazendo o trabalho dela, tem alguma coisa errada, né? Então, como a gente vai fazer para que as pessoas se sintam bem fazendo o seu trabalho, se engajem, né? E aí a chave é não esqueça da diversão, use os conceitos de jogos para isso, né?
E, Carlos, por que tornar, então, de certa maneira, lúdico, né, o trabalho realizado dentro da empresa, do seu local de trabalho? Tem um conceito chamado quebra da realidade, né? Que explica mais ou menos isso, assim, que o mundo virtual ele é muito mais divertido do que onde tu pode adquirir uma imagem, um super-herói. Então, a gente tenta trazer um pouco disso para dentro das empresas, né, para poder engajar, para o dia a dia ficar mais divertido, não virar só aquela rotina. E as empresas elas estão necessitando assim cada vez mais se diferenciar por algum motivo assim. Hoje a tecnologia é uma coisa muito fácil de se conseguir, então não existem mais empresas que escondem a tecnologia dos outros, ou pouquíssimas empresas fazem isso, então a gente tem que começar a trabalhar de outra forma, principalmente aumentando produção e aumentando a qualidade da produção. E isso a gente consegue com jogos. E até no treinamento de novos funcionários, né, professor Vinícius, também as empresas têm apostado nisso. De que maneira? No treinamento é bem bacana porque às vezes a pessoa não está motivada a fazer um treinamento ou um curso que ela não gosta ou que ela tem que fazer por obrigação, né? E aí... Como algo burocrático mesmo. Exatamente. A ideia é desburocratizar isso, né? Então, mostrar a relação. Você já conseguiu 100 dos 200 pontos que você precisa para terminar esse treinamento, né? Então, a pessoa vai vendo e vai sentindo que ela está próxima do objetivo, né? Então, isso pode ter também uma temática diferenciada, né? Então, você é um mago que tem que trabalhar determinada magia para usar no seu dia a dia, né? Então, mostrando os pontos que faltam ser trabalhados, o quão distante dele você está, né? Então, isso é um ponto bem trabalhado nas empresas e aplicável de gamificação. Da mesma forma que isso depois já cai lá no plano de carreira, que também pode ser super gamificado, porque o sujeito é o personagem do jogo dele, os cursos que ele acabou fazendo vão colocar ele em determinado lugar do jogo e ele vai conseguir enxergar qual é a batalha que eu tenho que fazer para ganhar uma promoção, qual é o treinamento que eu preciso participar para ficar mais perto da minha progressão, né? Por quê? Porque eu tô lá como sujeito imerso num ambiente e usando o jogo para isso. E, Carlos, não é só com os funcionários que também funciona essa estratégia, né? Em estratégias de marketing, engajamento do público, também é utilizada a gamificação. De que maneira? A maneira mais comum são os processos de fidelização do cliente, né? Então, tu tem juntar pontos, conseguir coisas especiais. Alguns aplicativos como o Foursquare, por exemplo, eles usam dentro dos dispositivos, dentro de todos os dispositivos que eles usam, tu chega para dar check-in em algum lugar, tu ganha desconto, esse tipo de coisa é bem comum, assim, está se usando mais até do que na parte interna das empresas. O professor Vinícius estava comentando também um exemplo bem bacana de uma empresa aérea, né? Porque a gente conhece já a questão das milhas, dos cartões de crédito, mas eles utilizam de uma forma um pouquinho diferente ainda, né, professor? Esse é o exemplo da Air Canada, né? Que você deixa apenas de acumular milhas, mas eles te incentivam a viajar, né? De que forma eles fazem isso, né? Você tem as recompensas que você pode ganhar, a Masterchef, celebridade, né? Isso depende para onde você viaja. Então, você vai arrecadar milhas viajando para algum determinado local. Viajei para os Estados Unidos, para Nova York, e ganhei uma recompensa, Rei da Broadway. Fui para a Itália, chefe gourmet. Né? E aí eles descobriram que isso ajuda as pessoas até a escolherem o seu próprio destino de viagem e, claro, optarem pela companhia aérea deles, que é o que eles querem, ao fundo, né, fidelizar o seu cliente. Uma empresa que quer começar a aplicar, então, gamificação dentro da sua realidade, da sua rotina, Carlos, por onde ela deve começar? Você que também trabalha aí diretamente com empresas. Bom, primeira coisa é ir atrás de alguns profissionais que já trabalham com isso. É importante, assim, existe uma responsabilidade muito grande por trás disso que a gente faz, não é uma coisa simples. Então, acho que tem que ir atrás de profissionais, tentar se informar como é que funciona, ver se realmente para a sua empresa funciona, talvez para resolver o problema. Nem todos os problemas da empresa podem ser solucionados através de gamificação, não é uma mágica, mas vários deles podem. Então, eu acho que é dar uma pesquisada, ver como é que está o mercado e ir atrás de profissionais sérios. Professor Vinícius, compartilhe da mesma opinião? E esse gamificar a empresa remete muito ao entendimento, né? Então, a gente sempre comenta, a pessoa falou, estou gamificando, então me conta um pouco, né? Porque é muito mais do que
comprei um videogame para as pessoas usarem Sim, na hora do muito mais do almoço, que isso, né? com certeza. Então, não é isso, não é usar jogo como ferramenta, e sim entender, eu tenho um processo para ser realizado, né? Como é que eu posso deixar ele legal para que o produto que eu estou produzindo seja feito, talvez de forma mais rápida, para que o meu funcionário se sinta bem e se sinta feliz, contente de estar trabalhando comigo, né? Então, como é que eu vou usar e promover a diversão usando jogos para isso? Muito bacana esse assunto, né, Isadora? Mas a Muito gente mesmo. fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigada. E Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.